Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Cash que Salva. E vocês já sabem que sempre a gente traz aqui profissionais da saúde de relevância, profissionais de alto nível, para a gente poder levar a informação que salva para vocês, né? Que esse é o objetivo da nossa empresa. E hoje eu tenho aqui a honra de receber um dos grandes expoentes da cirurgia plástica aqui no Noroeste Paulista, não só aqui também, que ele opera também em São Paulo, e assim, na nossa região já muito conhecido, cada vez mais crescendo o nome dele. Estou falando do Dr. Henrique Vasconcelos. Doutor, obrigado por ter aceitado meu convite. Eu agradeço. Até que enfim a gente conseguiu trazer ele aqui. Demorou, mas deu. A agenda, graças a Deus, né? Lotada, né, doutor? Graças a Deus. Isso muito bom. Bom, doutor, obrigado mesmo. Aqui o nosso bate-papo sempre é muito legal, porque a gente, através dessa conversa bem bacana, a gente consegue levar bastante informação, né? E a tua área é uma área que você pode ter certeza que as mulheres aí vão nos assistir, vão passar aí vão indicar o nosso podcast, porque todo mundo quer saber da cirurgia plástica. Quer saber um pouquinho, né? Todo mundo quer saber, né, doutor? E aqui o nosso tema, né? Quais são as cirurgias mais procuradas, né? No seu dia a dia. Bom, doutor, primeiramente, assim, fala um pouquinho de como é que foi essa tua formação, como é que você teve essa... falou, poxa, quero ser um cirurgião plástico. Como é que foi essa tomada de decisão? Não, na verdade, eu fiz a medicina em Marília e acho que desde sempre, por acompanhar meu pai em cirurgia ou no ambiente hospitalar, às vezes eu ia passar visita com meu pai, né? Imagina, meu pai ia passar visita e como a gente criancinha, a gente ia ver ali como é que era aquele contato com o paciente. Eu acho que desde cedo eu tive esse contato com o hospital, então eu soube que eu queria fazer medicina e fiz a medicina, e como meu pai é da área da cirurgia, e teve influência também do meu irmão de escolher a cirurgia, e eu acho que desde a faculdade, até nos anos finais da faculdade, eu vinha para Rio Preto de férias, e aí eu entrava em cirurgia, acompanhava ele, então foi esse contato próximo com cirurgia. Mas eu sempre soube que eu gostava mais da parte de pele, de acabamento, de sutura, do que a cirurgia geral em si. Cirurgia de intestino, por exemplo, de então, desde estômago. Então eu entrei na cirurgia geral sabendo que eu queria plástica. Legal. E aí eu acabei fazendo a cirurgia geral aqui na Santa Casa e acabei fazendo a cirurgia plástica na Santa Casa de Montes Claros, né? Que é em Minas Gerais. Minas Gerais. Doutor, assim, legal você estar falando, tua família tem bastante médico, né? O teu pai é médico, tem irmãos médicos, né? Tem minha irmã que é psiquiatra, meu cunhado é cirurgião plástico também. A mulher do meu irmão agora está fazendo dermatologia. E seu irmão também é médico? Meu irmão é gastro. Teu irmão é gastro, quer dizer, uma família... Então, assim, o assunto... De almoço no domingo é basicamente medicina. Os casos sempre estão ali, né? Mas você tem uma... Foi legal, que teu pai é cirurgião. Cirurgião geral. Teu irmão gastro, a tua irmã psiquiatra, você quer dizer, são... Engraçado que não tem ninguém que está na mesma área, né? Na verdade, o meu irmão que é gastro, comigo que entrou na cirurgia geral porque ele trabalha junto com meu pai, né? Eu falo que se meu pai é cirurgião geral, meu irmão também é geral, mas ele se especializou mais na parte de gastro. E aí só você que foi para a plástica, a tua irmã ficou na psiquiatria, que é uma área. Na verdade, eu meio que comecei a trabalhar com meu cunhado e hoje cirurgião plástico, a gente ainda trabalha junto, né? Legal. Então, de família, a gente está ali junto, em sociedade. Doutor, e assim, eu tive a oportunidade de acompanhar uma cirurgia com você, você sabe que foi a primeira cirurgia plástica que eu entrei, né? A gente foi lá fazer umas filmagens e eu percebi que você... naquele ambiente ali você é como se fosse a tua casa mesmo, assim, você tem aquele ali como se fosse o teu pedaço. Você acredita que é por conta disso, de você ter vivenciado tudo isso com o teu pai, assim, de ser muito familiar? A palavra é essa. O centro cirúrgico parece ser familiar para você, pelo menos isso que eu senti. Na verdade, a gente sim tem, eu tive um convívio desde cedo na faculdade. Mas eu acho assim que esse ambiente de centro cirúrgico para residência de cirurgia geral, para residência de plástica, é uma coisa que a gente está todo dia, né? Então é uma coisa que é do costume mesmo. E ali é um ambiente normal, né? É um ambiente normal. Porque, lógico, a pessoa que vai fazer a cirurgia, para ela é aquele momento único, né? Mas é costume mesmo, né? Você todo dia você entrando em centro cirúrgico, entrando em cirurgia, você acaba acostumando. E outra coisa que eu achei muito bacana também, né? A tua calma ali, aquela coisa de...
né? Quer dizer, porque para mim era muito novo, né? Mas para você é o teu dia a dia, né? Mas é como quando a gente entra em cirurgia, é como se a gente deixasse tudo de lado e ficasse na concentração ali, né? Dificilmente você consegue estar pensando em outra coisa do que no momento ali da cirurgia, né? Foi uma cirurgia muito legal, gente. Eu tive a oportunidade de acompanhar o doutor, né? Porque ele fez uma... Como é que chama daquela cirurgia? Ginecomastia. Uma ginecomastia, com isso. retirada de pele, lipoaspiração. Foi muito legal porque eu acompanho o procedimento, sim. E é lógico que ainda estava... A cirurgia tinha acabado de acontecer, mas o resultado era totalmente visível, né? Porque na medida que você foi ali desempenhando ali, já o resultado começou a aparecer. Você já tem um resultado de imediato, mas assim, eu falo, o resultado ele acaba aparecendo um tempo depois da cirurgia, porque existe o inchaço ali da hora de lipoaspiração também, né? Então já tem um resultado de imediato, mas ele acaba melhorando depois, futuramente também. Doutor, e assim, uma das cirurgias mais procuradas pelas mulheres é a lipoaspiração, né? É um dos procedimentos, né? E o doutor cada vez mais tem se aprofundado nisso, feito muitas cirurgias, né? Deixado as mulheres aí cada vez mais bonitas, né? E pelo que eu vi ali, né, da minha visão, é que a gente tem sempre aquela imagem, nossa, parece que é uma coisa assim, mas para vocês é a cirurgia uma das mais realizadas, né? Lipoaspiração, próstata de mama. Né? São as duas mais realizadas. E pelo que eu percebi, é muito seguro, né, doutor? Até porque, na verdade, eu falo assim, a lipoaspiração é mais realizada, mas hoje em dia, se a gente vai fazer uma abdominoplastia, a gente acaba fazendo uma lipoaspiração para complementar resultados. Você vai fazer uma cirurgia de mama, você vai usar uma lipoaspiração para conseguir dar um retoque final da cirurgia. Então, a lipoaspiração acabou entrando em várias cirurgias da plástica, né? Então, é uma coisa que é muito do dia a dia mesmo. E é uma coisa normal para o cirurgião, quer dizer, uma coisa que parece, nossa, um procedimento, né, tem muito mito ainda, né, sobre esse procedimento, mas é o mais realizado, né? É o mais realizado. E engraçado é que, assim, quando você faz, na verdade, eu tive experiência de abdominoplastia desde a época de cirurgia geral. Na época de cirurgia geral, a gente fazia só abdominoplastia. Hoje em dia, a gente tem um retoque final, ou às vezes até antes da cirurgia, que seria a lipoaspiração. O resultado, eu falo que é outro. Hoje, dificilmente eu faço uma cirurgia de abdominoplastia que eu não faço lipo junto. Entendi. Né? Porque realmente complementa muito. E isso as mulheres adoram, né? Com certeza. Porque o resultado é outro, né, doutor? Com certeza. Doutor, e outra coisa que eu acho muito legal, assim, observando o dia a dia, né? As próteses de mama também. É algo que hoje, quer dizer, não que ficou fácil, mas eu acho que ficou mais acessível, né? Em termos de fazer, acho que eu percebo que as mulheres estão assim cada vez mais buscando essa cirurgia, né? Sempre tem uma busca grande por prótese. Acho que tem até assim, pacientes em que não precisam de prótese, já tem um volume legal de mama, mas a grande maioria não eu quero colocar prótese, porque fica uma coisa meio cultural, uma coisa de rede social que as pessoas procuram pela prótese. Porque realmente a prótese ela consegue dar um formato melhor para a mama, mas nem sempre todas as pessoas têm indicação para prótese, né? Mas a grande procura está sendo mesmo das pessoas que não têm indicação, elas vão atrás da prótese. Porque quer se sentir melhor, né? Quer se sentir melhor é uma coisa de rede social. E a pessoa quer muitas vezes também, né? O que ela se sente bem, né? A autoestima, tudo. Me fala assim, ó, quando a pessoa chega lá, aí como é que é feito essa, assim... para saber o que é melhor, tipo, em termos de harmonia do corpo. Isso é feito por você, né? Na verdade, quando eu vou consultar uma pessoa, primeiro eu vejo qual que é a queixa dela, né? Porque eu não vou sair indicando procedimento que não é a queixa da paciente. Então, assim, eu tenho uma queixa de mama com pouco volume. Aí, a hora de examinar, eu vou ver que tamanho de prótese que eu vou usar, se é só uma prótese, se ela tem um pouquinho de pele sobrando, se tem uma mama caída, se vai fazer uma mastopexia. E aí que nós vamos ter uma indicação mais precisa. Né? Eu costumo dizer que hoje está muito na moda fazer a consulta online. Né? Eu tenho pacientes que eu faço consulta online de São Paulo, por exemplo. Só que é indispensável você ter uma consulta presencial que você está ali vendo realmente qual que é a indicação mais precisa. Porque daí consegue... A marcação, né, doutor? Consegue ter uma noção melhor. E essa marcação também ela é feita antes da cirurgia? Eu costumo fazer pacientes aqui em Rio Preto a marcação no dia anterior, dependendo da cirurgia. Se é uma cirurgia mais simples, eu marco na hora, um pouquinho antes do procedimento. Mas eu tenho o costume de marcar antes porque eu perco um tempo. Na verdade, não é perco, a gente ganha um tempo, porque eu acho que você tem que estar ali. Eu sou meio detalhista, então você acaba gastando um tempo para conseguir fazer a marcação legal do jeito que você quer. Em São Paulo já é um pouquinho diferente porque já é tudo muito
corrido. Lá é outro estilo, né? É outro estilo. E eu acabo fazendo a marcação sempre no dia. Doutor, essa marcação, ela é fundamental, assim, para... Total. Eu acho que o grande segredo da plástica é a marcação. Isso define o resultado mesmo. Realmente, a marcação é tudo na plástica. E ali dá para perceber já o que vai ser feito, quer dizer, onde você vai ver a tua visão, o teu raio-x ali, vamos dizer assim. Exatamente. Doutor, essa edição da nossa revista, você está publicando uma matéria muito legal sobre Lipo HD, né? Uhum. Queria que você falasse sobre isso, porque é uma dúvida frequente, né? Qual que é a diferença de uma lipo normal para uma Lipo HD? Quando que ela é indicada, né? Às vezes, que nem eu, né? Tô aqui, né? Doutor, eu quero fazer uma Lipo HD. Não, calma aí, né? Não é engraçado porque, assim, tá na moda a Lipo HD hoje, né? E, assim, o que muda a lipo convencional para a Lipo HD? A lipo convencional você vai lipar, vamos supor, a região da barriga você vai lipar de forma uniforme todo o abdômen. Já na Lipo HD tem uma indicação precisa. Hoje, essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela veio acima do peso, com o abdômen um pouquinho flácido, tinha indicação de fazer abdominoplastia, mas ela queria fazer uma Lipo HD, então, ou seja, não tinha indicação. A indicação para Lipo HD são pacientes magros, pacientes que fazem academia, que já têm uma musculatura mais tonificada, uma pele mais firme, que você consegue delinear a musculatura de uma forma melhor. Olha que importante o doutor está falando. Então, a indicação, né, do procedimento para aquela pessoa é fundamental, né? Doutor, essa é uma pergunta que acho que todo mundo faz ou tem dúvida, né? Existe muito essa questão da pessoa querer fazer, mas não ser indicado? Tipo, acontece isso? Com certeza, mas eu acho engraçado assim, que você pega uma pessoa que está acima do peso, um pouquinho flácida, você vai fazer uma Lipo HD, sendo que não vai ficar uniforme com todo o corpo, entendeu? Vai ficar um pouquinho estranho. Então, eu acho que você realmente tem que ter uma indicação precisa. Não existe um milagre, então, né? Não existe milagre. Tem coisas que, lógico, o intuito é melhorar, né? Sim. Mas pegar quem está acima do peso e fazer um HD... Não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Mas tem gente que... Tem muita procura por isso. Aí você tem que explicar ao paciente. Algumas ficam chateadas, enfim, mas tem muito isso, por exemplo, essa questão da mulher chegar lá com uma imaginação, assim, acontece? E aí você joga a realidade, ela fica um pouquinho chateada. Mas tem que falar, né, doutor? Não, tem que falar, tem que ser sincero. Não, até porque também você não vai, né? Quer dizer, você é um cara muito sério, você não vai falar algo que não vai acontecer, né? Com um profissional sério. Você ser bem sincero. E faz parte, né? Faz parte. Eu acho que você tem que jogar a realidade mesmo, né? Você tem que trazer expectativa pro resultado que você consegue chegar. Doutor, outra coisa, como é que funciona o pós-cirúrgico? Assim, talvez as pessoas falam, vai sentir dor, não vai, hoje medica. Como é que é o pós? Vamos pensar, de uma cirurgia de qualquer delas. Eu acho que a grande maioria das cirurgias da plástica, o pós é bem tranquilo, entende? Lógico que você colocar uma prótese embaixo do músculo, tem uma indicação de colocar prótese embaixo, a mulher vai sentir mais dor. Uhum. Mas no geral, uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, por exemplo, a lipo você faz, dependendo da lipo, a paciente volta para a atividade com 5, 7 dias. Entendi. Então, lógico, é normal sentir um desconforto, é anormal não sentir nada. Mas eu acho que é bem tolerável. Hoje em dia a gente medica, então acho que é bem tranquilo. E o que tem que ser feito após, por exemplo, a questão de drenagem? Porque assim, uma coisa que eu observo muito, né? Às vezes a gente escuta aqui, teve algum problema, tal, mas aí a pessoa não fez sempre volta para o médico, mas às vezes a pessoa não fez a parte dela, né? Eu tive um caso recente de lipo, ficou super legal a lipoaspiração, mas a pessoa ela fez 2 drenagens só. E aí depois, tô sentindo um pouquinho de fibrose. Tem que fazer o pós direito. Eu falo que metade da cirurgia o cirurgião faz, a outra metade o paciente tem que fazer também. Ou seja, é muito importante, super né? importante a drenagem no pós-operatório. Principalmente lipoaspiração abdômen e abdominoplastia. E faz a diferença mesmo. Faz diferença. No pós, né, doutor? Faz diferença. Nossa. Doutor, assim, em termos de estética, assim, hoje quais são, assim, o que tem vindo, assim, de mais moderno, em termos para as mulheres mesmo, assim, em termos de cirurgia? Hoje, o que está... ou mais moderno, ou que está sendo mais procurado? Na verdade, assim, a plástica, ela sempre vai evoluindo, então são técnicas como qualquer outra área, mas está entrando muita parte tecnológica também, ou seja, o Renuvium, que é o aparelho que você usa no final da cirurgia, que ele melhora a retração de pele,
Tem o Vaser, que auxilia na lipoaspiração, o vibrolipoaspirador, que é o que eu uso para fazer a lipoaspiração. Então, a parte tecnológica tem trazido... Como é que funciona esse vibrolipoaspirador? O vibrolipo, na verdade, é um aparelho que é uma lipoaspiração convencional, mas ele auxilia na hora de fazer a lipoaspiração. Eu acho que traz menos trauma para o paciente. É melhor para o médico fazer a lipoaspiração, que cansa menos também. Entendi. Então, mas acho que de pós-operatório ele é mais tranquilo e causa menos dor no paciente. Outra pergunta que até minha esposa falou para mim, que ia estar com você, que ela falou, não esquece de perguntar isso pro doutor. A pessoa chega lá e fala o seguinte: doutor, eu quero que limpa tudo. Não é assim, né? Não, tem um limite. Fala um pouquinho desse limite, que às vezes a pessoa ela vem com aquela ideia, quero que tira tantos quilos de gordura. Não é por aí, né, não, doutor? Lógico que depende de cada médico, mas eu acho que a gente tem que prezar pela segurança do paciente. A gente não pode sair tirando toda a gordura do paciente, porque a gente não consegue tirar tudo. Mas tem um limite em relação ao peso do paciente, tanto que a gente consegue tirar, e a gente tem que respeitar isso, até pra gente não trazer problema. E aí, é bem legal, porque ele é feito, né, tudo é muito dentro do centro cirúrgico, né, onde sai essa gordura, né, depois dá para saber o quanto que foi tirado. Sim, a gente sabe a quantidade, sabe a relação ao peso do paciente, a gente sabe se na lipoaspiração sangrou um pouquinho além do normal, se não sangrou, ou na verdade se sangrou menos, né? Então a gente consegue ter essa noção. Conta que dá para ver, né? Dá pra gente ter uma noção. Doutor, sabe outra coisa que eu observei também que eu achei muito legal? A parte da anestesia. Que sempre também é uma coisa que às vezes as pessoas, né, invocam com isso, ou sei lá, acham que é alguma coisa, um bicho de sete cabeças, né? Hoje em dia a anestesia está bem segura. Eu costumo dizer que se fosse anestesiado, eu gostaria da anestesia geral, que é o que não tem medo, né? Mas eu acho que a anestesia geral a pessoa tem ali controle da via aérea total, né? Então, mas está muito seguro. As cirurgias que eu faço, a grande maioria delas eu faço com anestesia geral. A não ser que seja uma cirurgia menor, que uma otoplastia, uma cirurgia de pálpebra, mas a grande maioria é com anestesia geral. E eu percebi lá que o anestesista 100% dentro da sala, acompanhando o procedimento, né, te dando segurança. Faz total diferença. Faz muito, né? Faz total diferença. Porque eu percebi um ambiente assim, muito tranquilo, né? Porque às vezes a gente... É legal as pessoas entenderem, porque às vezes fica só vendo muito vídeo de internet, né? Que às vezes o médico está lá com aquele movimento aqui, que parece que mas é uma coisa muito planejada, né, doutor? Não, assim, total. Eu achei muito legal que você falou para mim assim, minha cirurgia ela demora de tanto a tanto, mas, cara, assim, o prazo foi aquele, quer dizer, você já tem uma noção, né? A gente consegue ter uma dimensão, né? Vamos fazer um abdômen, você vai gastar umas 3 horas, a gente consegue ter uma noção. Lógico que depende de corpo para corpo, de paciente para paciente, algumas têm mais gordura, outras menos, mas a gente consegue ter uma noção mais ou menos do tempo cirúrgico, sim. Doutor, e outra coisa, como é que é essa parte, assim, quando a paciente retorna, né? Tipo assim, depois da cirurgia, né? De você sentir ali aquela realização. Isso é o melhor para o médico, assim, você na tua profissão, né? Porque, lógico, a gente sabe que é a realização do profissional, né? Então, quando essa paciente retorna, que já depois de um certo tempo, né, que o resultado tá ali bem visível, né? Esse é o melhor? Com certeza. Quando eu comecei a fazer cirurgia geral, por exemplo, eu sei que na cirurgia geral você consegue ajudar bastante pacientes do ponto de vista de enfermidade, de doença, né? E eu queria fazer uma coisa voltada para poder ajudar as pessoas. E parece que não, mas a plástica, você não trata uma doença, mas você trata a autoestima. Então, você vê aquela pessoa realizada ali é muito legal. E muda a vida das pessoas Com mesmo. certeza muda. É uma coisa, certeza. Assim, dá para perceber, tem gente que... Bom, os históricos estão aí, né? As pessoas... esses dias, não sei, eu vi na internet, uma pessoa, daí você... Como é que é? Eu tava juntando dinheiro para comprar um carro e eu fiz a mulher fala, eu fiz a cirurgia plástica, depois... Do jeito que eu fiquei, eu compraria quantos carros eu quisesse, porque ela melhorou a vida dela, né? Isso é uma coisa que é normal, né? Assim, no teu dia a dia, né? É normal, acontece. Doutor, e assim, é muito... Quando a pessoa chega lá, que ela tá no início, né? Que ela ainda tá meio tímida, assim, né? Dá para perceber, né? Que a pessoa tá com a autoestima baixa, né? Dá para perceber, a pessoa tá bem ansiosa. Eu já atendi uma paciente super ansiosa com a cirurgia dela. A gente consegue ali, a gente não vê só a queixa, a gente vê também como é que está o paciente em relação à consulta, né? E a grande maioria com certeza chega ansiosa. E como é que funciona isso? Por exemplo, a pessoa está lá,
tá, vai passar por esse... Daí como é que faz? Dá para segurar isso ou só na hora que vai operar mesmo? Não, hoje eu atendi uma paciente que foi operada aqui um dia, estava super, super ansiosa. E a gente, por mais que a gente tente explicar, é uma coisa pessoal de cada paciente, né? Uhum. Porque elas estão procurando essa realização faz um tempo e chega num momento que ela consegue. Então é também normal da pessoa ficar um pouquinho ansiosa. Não pode deixar isso atrapalhar só, né? Por isso, né, doutor, que a gente sempre fala aqui a importância de procurar um médico qualificado, né? Uhum. Então, por exemplo, na cirurgia plástica, pelo menos, né, hoje, basicamente, né, assim, é uma das áreas que se sabe que cirurgia plástica é com cirurgião plástico, né? Com certeza. Então, quer dizer, ter essa certeza de que você tá, porque às vezes as pessoas não sabem, mas você fez 6 anos de medicina, mas quantos anos de cirurgia geral? Eu fiz, na verdade, são 2 de geral, acabei trabalhando uma mais com meu pai e com meu irmão, então fiz 3 e depois mais 3 de plástico. Mais 3, então... E mais um ano de pós-graduação de medicina estética. Ou seja, você estudou mais de 12 anos, né? 12 anos. Então, e aí para poder se tornar um especialista. Isso. Né? Então, isso é muito importante as pessoas saberem, porque é importante você, não só na área da plástica, mas qualquer outra área, né? De você procurar um especialista, né? Mas eu acho que na plástica, assim, é fundamental você saber... Faz total diferença, né? Você consultar com uma pessoa que está vinculada à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a pessoa está sempre se atualizando, isso faz total diferença. E você que atende aqui, atende em São Paulo, como é que é esse movimento de assim, para você, atende lá, atende aqui, como é que é esse teu dia a dia aí? É bem corrido. É corrido, né, doutor? Eu cheguei de madrugada de São Paulo e hoje já fui trabalhar. E lá, aí, doutor, fica um pedaço da semana lá? Geralmente eu fico segunda, terça em São Paulo, opero lá, acabo atendendo algumas pacientes. Tem gente que me auxilia também para ver meus pacientes que eu opero lá, mas sempre é muito corrido. Daí chegando lá, aqui também... chega aqui, então sempre é bem corrido. Que bom, né? Mas para quem está, digamos assim, é um momento muito bom, né, da carreira, né? O médico vai crescendo, né? Eu acho que é naquela idade boa, né, de produção, então não posso reclamar, não. E os resultados também, né, doutor? Acontece que muitos pacientes vão falando para outros também, né? É engraçado que tem algumas pacientes de São Paulo que querem vir para cá para operar comigo aqui, né? Sério? Apesar de eu estar operando lá, porque eu tenho hora que, como eu não consigo operar sempre, lá fico segunda e terça, alguns acabam querendo vir para cá para operar aqui. E você sabe que Rio Preto ela é uma cidade já preparada para isso, né? Hoje a gente tem uma boa hotelaria, né? E bons hospitais também, né? Então facilita muito essa vinda, né? Rio Preto é uma cidade ótima, do paciente, falar, né? Do paciente para cá, né, doutor? Com certeza. Sem contar também a questão seguinte, né? Talvez até o custo de hospital, tudo seja menor do que São Paulo, às vezes, com certeza. Né? Então o paciente pode até ter esse benefício também, né? É uma coisa que está acontecendo, né? Sim. Doutor, assim, hoje olhando em volta de São José do Rio Preto, tem muitos pacientes de volta, né? Em volta da região. Eu acho que né? a grande maioria dos meus pacientes são de fora, né? São basicamente de Minas Gerais. Que legal. Né? Rio Preto região, mas mais para Minas Gerais. E aí esses pacientes, essas pessoas vêm, fazem a consulta. Faz consulta. Já marca. Algumas pacientes eu opero. Lógico que eu não consigo fazer com que elas fiquem aqui no pós-operatório, mas como são cidades próximas daqui, elas acabam vindo, não vou dizer que toda semana, mas essas pacientes que são de fora acabam me mandando foto. Eu vou sempre tendo controle para não deixar para trás o paciente. Né? Isso aí facilitou muito, né, doutor? Essa coisa de poder ter essa liberdade de utilizar o online. É lógico, como o doutor comentou, ele não é resolutivo, mas é um facilitador, né? Com certeza, ajuda muito. Ajuda muito, né? Porque a paciente... Eu resolvo muita questão de pacientes, às vezes eu mando uma foto, tem uma dúvida, eu mando uma foto, ou se não por vídeo mesmo, a gente consegue ajudar bastante. O interessante das pessoas saberem que eu sempre falo que medicina não é matemática, né? 2 mais 2 na medicina nunca vai dar 4, né? Então, é importante as pessoas terem noção que o resultado, ele depende, porque cada pessoa... É um tipo de pele, é um tipo de... Cada paciente tem um corpo. E eu acho que hoje em dia está tendo uma procura muito grande de pacientes da plástica. Eu quero ficar com o peito igual da minha amiga, eu quero ficar com o corpo igual da minha sogra, enfim. Mas não funciona assim. Cada um tem um corpo, cada um tem uma pele. A gente não consegue o mesmo resultado para todo mundo. Ou igual a atriz, né? Essa mulher aqui
sei lá, essa blogueira, essa não sei o quê. Não tem. E outra, tem muita questão de jogo de imagem, né? Também, de né? Photoshop, enfim, de filtro no Instagram. Doutor, você acredita que isso é um problema, tipo assim, não no sentido de cirurgia, mas no sentido da pessoa mesmo, de se sentir, de repente, que, né, pô, quer ser igual aquilo, dessa imagem que se criou? Com certeza. Eu conheço gente que, por exemplo, tira tanta foto com filtro que quando depois ela vai se enxergar sem o filtro, ela não se enxerga. Né? Porque realmente o filtro, a grande maioria, fica bonito, né? Fica top, né? Aquela beleza. Tá, já aconteceu aqui, ó, pergunta, João, essa aqui é boa, o João gosta dessas perguntas que eu faço, ele até anima lá, doutor. Já aconteceu da mulher chegar lá e falar, doutor, eu acho que, sei lá, meu peito tá caído, tal, você olhar e falar, não, meu, tipo assim, você tá bem. Já aconteceu disso? Da pessoa ter essa, como é que fala, essa falha de imagem dela, essa imagem errada dela mesmo? Como é que é o nome disso? Tem gente com um seio super bonito e quer mexer no seio, que eu acho que às vezes de forma desnecessária, porque você às vezes ganha uma cicatriz. Então realmente tem pessoas que têm uma noção um pouquinho diferente, ou uma noção dela que talvez não condiz com a realidade, né, que a gente pensa. Aí você manda real. Aí manda real, tem que mandar real. Né? Pessoal, olha, ele é bem calmo desse jeito, ele é tranquilo, mas ó, isso é jóia. Porque tem que ser, né, doutor, na verdade? Tem né? que ser sincero. Eu acho que a grande maioria das minhas pacientes realmente, em relação a me elogiar, por eu ser sincero. Isso eu costumo ser mesmo. É assim, aquela questão de alinhar as expectativas, né? Com certeza. Porque senão a pessoa tá lá mirabolando uma coisa. Até porque às vezes a pessoa está esperando um resultado, talvez que você não consegue chegar, e você tem que trazer a expectativa dela para o resultado que você consegue chegar. Senão, realmente, o paciente vai ficar insatisfeito. Outra coisa, tem diferença, que já voltando no assunto mais ou menos, assim, ó, desse lance da prótese. Prótese de um jeito, aquela tipo gota, a outra mais tal. Isso a pessoa pode escolher ou dependendo do corpo dela não combina. Como é que funciona o tipo de prótese? Depende da escolha do paciente. Se ele, eu quero uma prótese alta, super alta, mas eu acho que depende muito mais da escolha do cirurgião. Porque você pegar uma pessoa com um tórax mais estreito, uma prótese super alta vai bem. Mastopexia, que quando eu tiro pele da mama, eu coloco uma prótese, geralmente eu uso uma prótese alta, não uso super alta. Eu acho que é mais fácil você fazer a cirurgia e trazer um resultado melhor para o paciente. Mas acho que isso vai muito da experiência e da escola de cada cirurgião. Entendi. Mas eu acho sim, tem indicação precisa para cada um. Por isso que o cirurgião, na verdade, o cirurgião plástico, ele tem que estar muito ligado em harmonização, né, doutor? Com certeza. Porque isso aí que faz a diferença, porque se fica harmônico, fica bonito, né? Com certeza. A gente vê, por exemplo, em quem faz muito rosto, né, por exemplo, né? Acho que o doutor não está nessa área, acho que você acaba não entrando, né? Eu faço muita parte de harmonização, né? Fácil, mas não é meu... Entendi. Mas a gente vê muito quando desarmoniza, né? É fácil ver quando desarmoniza, né? Porque aí você vê que foi feita uma coisa ruim, né? É porque eu acho que as pessoas vão perdendo um pouquinho da referência do que é o normal, entendeu? Faz um pouquinho de, por exemplo, harmonização. Aí de repente, achei que ficou legal, de repente quer fazer mais um pouco. A hora que vê, já desarmonizou, né? Já ficou, passou do ponto. Passou do ponto, né? E acontece, né? Acontece. Doutor, outra pergunta. Até quando, assim, de idade? Você já fez cirurgia, assim... qual foi o limite aí de idade que uma mulher te procurou? Eu fiz recentemente de uma senhora em São Paulo, acho que ela tem uns 73, foi uma mama. E ela quis fazer? Quis fazer e ficou feliz da vida e Que até legal. hoje eu tenho contato com ela. 70 e poucos anos. 70 e poucos anos. E ela queria fazer? Queria fazer, era o sonho dela e deu tudo certo. E fez. E ficou bom? Ficou bom, ela gostou. Que legal, 73. Quer dizer, então não tem limite. Não tem limite, depende muito do estado de saúde da pessoa. Né? Não, mas isso... boa pergunta. Quando vai operar, o que a pessoa, quais são aí os exames, como tem que estar a saúde da pessoa, como é que é avaliado isso? Existem uns exames de rotina que a gente pede para fazer uma mama, um abdômen, por exemplo, né? Fazer uma ultrassom de mama, exames de sangue, passar no cardiologista, mas tem que ver, por exemplo, uma senhora de idade, 73 anos, se tem diabetes, se tem pressão alta, se tem alguma comorbidade, se tem algum problema cardíaco, tudo isso tem que analisar antes, né? Então são feitos esses exames pré-operatórios. Pré-operatório, tá tudo ok, dependendo da cirurgia. Aí faz a consulta com o anestesista também, faz né? cardiologista, passa com o anestesista. É muito importante essa consulta. Geralmente ela vai redondinha, né? O paciente vai redondinho para fazer cirurgia. Aí ela tem que estar para poder ter segurança, né? Sim. No ato cirúrgico, né?
Isso aí é fundamental, né, doutor, para o resultado, né? Com certeza. Puxa vida. Bom, doutor, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, porque esse assunto teu aqui, ele é longe, porque essa... Você deixar eu conversando. Não, porque é um tema muito... E assim, eu percebo também, então não sei se é percepção minha, mas eu acredito que as pessoas também estão buscando mais. Eu acho que ficou mais... Você percebeu isso também? Até pelo crescimento Tem muitas pessoas buscando essa profissão, né? Cirurgia plástica, mas eu acho que houve um aumento de busca dos pacientes. Você consegue ver isso ou não? Eu consegui que teve um aumento grande de busca por paciente, principalmente porque a pandemia, por exemplo, muita gente ficou em casa, rede social, e começa a seguir outras pessoas e começa a querer almejar o corpo ou resultados parecidos. Então, realmente, mas já tem uma procura muito grande pela plástica, né? Mas recentemente acho que aumentou. Porque talvez lá atrás, aí o doutor pode até falar como você estudou isso, né? Por exemplo, vamos pensar lá na época do doutor Pitangui, vamos pensar, era muito mais difícil, né? Era uma coisa mais assim, que só pessoas muito ricas, né? Não, ficou mais acessível a plástica, também pela concorrência, né? Também, né? Pela concorrência também, concorrência diminui o preço. E aí, é lógico, e muitos hospitais também preparados também para fazer isso, quer dizer, houve uma facilitação, né? Para que as pessoas buscassem, né? Sim. E hoje a pessoa se programando, ela consegue fazer, né, doutor? Com certeza. Hoje em dia tem gente que vai até atrás de consórcio para fazer cirurgia. Então, hoje tem empresas, né? Por exemplo, a gente sabe disso, hoje tem, por exemplo, várias empresas de consórcio que fazem consórcio para procedimentos estéticos, né? E é muito bom, né? Porque resolve o problema da pessoa, né? A pessoa não consegue o dinheiro todo, ela vai atrás do consórcio. Ajuda, né? É isso mesmo. Bom, doutor, falei que se a gente ficar aqui, vai. Aí, João, né? Não para o assunto aqui, né? Ô, João, se tem alguma pergunta que você quer fazer para o doutor, o João que fica atrás da câmera ali, o que você quer saber do doutor Henrique Vasconcelos? Eu tenho uma pergunta antes, para terminar. Fala você, se você tem alguma. Eu só queria saber se a pessoa, de repente, ela quer atingir X peso, né? Às vezes ela já é mais gordinha, ela tem que fazer uma dieta antes, vocês aconselham isso? Boa pergunta. Não entendi a pergunta. Assim, a pessoa ela quer fazer uma lipo, supõe. E aí o doutor fala para ela assim, acho que é melhor você perder alguns quilos antes. Isso acontece? Com certeza, para vários pacientes, porque a gente... Era isso, né, João? Entendi. A gente procura fazer a cirurgia e satisfazer o paciente, mas tem uma segurança. E às vezes o paciente está acima do peso, então a gente precisa que ele perca peso para diminuir o risco de complicação. Então isso é uma coisa que acontece. Certeza, e aí eu fui fazer a pergunta, fui passar para o João, veio uma outra pergunta, né? Que eu acho que talvez seja uma das grandes buscas, né? Talvez um dos maiores índices de busca. Aí o doutor vai falar, é o que eu acho, né? As mulheres que tiveram filhos. Então, 1 ou 2, sei lá que seja. Aí ela teve ali, a barriga cresceu, né? Então, existe uma grande indicação para esse tipo de paciente? Com certeza. Aliás, a grande maioria que procura para fazer uma abdominoplastia é porque já teve filho, né? Porque o filho, para poder acomodar aquele bebê, a musculatura afasta, dá diastase, sobra a pele, ou dá estria, então fica com aquela flacidez. Acho que a grande maioria que procura é pós-gestação, tanto para a mama quanto para a barriga. E como é que é o resultado, doutor? Como é que essas mulheres, depois que, lógico, elas vão querer, vai tentar, talvez voltar... Chama de mummy makeover, né? Esse nome, né? Então, mas acho que a grande maioria fica satisfeita, porque a gente consegue realmente resultados bons após essa perda, ou essa flacidez de pele pós-gestação, né? E é importante que também, talvez elas já tenham definido, já que não vão ter mais filhos, né? É uma decisão importante. Eu pergunto sempre. Né? Porque assim, se uma pessoa está querendo mexer na mama, mas quer ter filho daqui a 1 ano, não faz sentido, né? Porque vai perder o resultado estético, enfim, não vale a pena. A mesma coisa a barriga. Você vai fazer uma abdominoplastia, o paciente quer ter filho daqui a 1, 2 anos, também não compensa. Então realmente precisa de uma programação. Mais uma vez a sinceridade, né? De falar, de repente, mas eu quero, doutor, eu quero ter filho. Então, calma, espera, né? É que a mulher às vezes se preocupa muito, né? Com certeza. E fica esse lado ruim, né? Que ela fica se olhando no espelho. Mas faz parte, né? Acho que de qualquer ser humano, de ficar olhando no espelho... a naturalidade, né? É uma coisa natural, né? Ô, João, e aí, mais alguma? Eu posso terminar aqui com... Só isso? Então tá bom. Bom, eu falei para vocês que se vier aqui nós vamos longe. Então, doutor Dani, nós vamos marcar uma outra daí para a gente poder fazer de novo.
eu acho que foi muito legal, acho que o doutor tirou várias dúvidas aqui, levou muita informação, que é o que a gente quer. Gente, ó, isso que a gente tem feito aqui é buscar profissionais qualificados para trazer informação. Então vocês têm essa noção. Eu estou falando aqui com um médico, que ele é cirurgião plástico, ele tem essa formação, então ele pode dar esse tipo de informação. Então muito cuidado, até com essa questão de internet, né? Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Doutor, pai, não vai parar, mas eu vou ter que fazer essa pergunta, né? Eu acho importante. Essa coisa, por exemplo, assim, né? Aquela coisa meio de mãe com família, porque a minha tia não sei o quê, porque comigo foi assim. Cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa é diferente. E você tem que entender que existem complicações na plástica como qualquer outro procedimento. E às vezes pode dar uma infecção, pode dar uma cicatriz ficar inestética. E muitos pacientes, ao invés de procurar o médico, eles procuram um grupo de WhatsApp, ou procuram informações que não são legais para ele. Então, isso é uma coisa que eu vejo como um problema. Sim, né? Por isso você tem que estar buscando um profissional que, como o doutor disse, pode acontecer, porque, como eu disse, medicina não é matemática, que ele vai estar lá pronto para te atender, né? Quando tiver algum problema, né? Quando tiver uma intercorrência, Com né? certeza. Então isso é importante você checar o histórico desse médico, né? Então esse médico é um médico, ele está dando suporte lá para os pacientes, porque às vezes a paciente não faz a drenagem bem feita, não faz o pós bem feito. Esse de um amigo meu, operou uma amiga minha, lá do Paraná. Aí ele falou assim para mim, cara, você acredita que a fulana já viajou? Eu falei, ela é minha amiga. Eu liguei para ela e falei, você é louca? Cara, você acabou de operar, fez uma lipo. Porque eu precisava viajar. Eu falei, depois você não vai culpar o cara lá. Quer dizer, não tem... Eu coloquei uma prótese numa paciente minha, e eu acho que com 7 dias ela foi para a praia, não usou o sutiã cirúrgico e voltou pro retorno do pós-operatório com o peito queimado de sol. Né? Então, tem gente que realmente, infelizmente, não respeita. E vai falar, doutor, a culpa é sua. Não é, né? Quer dizer, então, por isso é importante tirar essa informação e tá muito certo de você procurar o profissional. Hoje tá muito fácil de fazer isso, tá? Você pode entrar dentro do site do CFM, do CRM de São Paulo, ver se esse médico é especialista e você olhar o Instagram desse médico, ver como é que ele está na rede social, ver o conteúdo dele e você tomar a melhor decisão para escolher um profissional qualificado. Doutor, obrigado. Eu que agradeço. Muito bom, né, João? Sim. Foi legal aí, né? Muito bom. Obrigado, gente. Até a próxima. Hoje eu tive o prazer de falar com o Dr. Henrique Vasconcelos, um dos grandes expoentes na cirurgia plástica aqui no estado de São Paulo.